Bem, nós estamos aqui pela Rádio Nova Era trazendo aqui algumas informações importantes e entre essas informações importantes, durante o final de semana, nós estivemos acompanhando 2 encontros. Um aconteceu em Fênix e o outro aconteceu na localidade do Portubá, que pertence ao município de Lidianópolis. E esse encontro foi para debater o Rio Ivaí, as barragens, as hidrelétricas. A gente já noticiou aqui que tem um grupo de pelo menos 6 empresas, né, lideradas pelo PCH Minas, que é uma empresa lá de Belo Horizonte, que faz estudos no Rio Ivaí. E esta empresa, inclusive já falou com a nossa reportagem, já anunciou que em breve deve ser autorizado, os estudos já estão avançados, e em breve já deve ser autorizada a construção das usinas ao longo do Rio Ivaí. 6 usinas, 3 usinas, eles não têm a certeza, mas seriam construídas entre a região de Fênix e o município de Rio Branco do Ivaí. Isso causa preocupação. Primeiro, pela beleza do rio. Segundo, pelo impacto ambiental que isso pode provocar. Então, tem pessoas abrindo os olhos de lideranças políticas, né, de moradores ribeirinhos que já sabem dos transtornos, mas de pessoas de municípios da região que isso é um mau negócio. A visão, inclusive, do Ministério Público é que a instalação das usinas vai trazer prejuízos e nenhum tipo de lucro, de benefício, se é que alguém está pensando só nessa questão do financeiro. Não geram empregos, porque eles trazem mão de obra de fora, e barato. O comércio não lucra, porque o que eles compram não é no comércio. Né? O que vai trazer para a região é o aumento da violência. Pelo menos é isso que eles debateram durante esses 2 encontros que aconteceu durante o final de semana na região Vale do Ivaí. Agora, ICMS, né, gera aonde é consumido, aonde essa energia é vendida, que seria produzida aqui na região, mas vendida em São Paulo, Rio de Janeiro, em outros estados do Brasil. Os municípios, o ICMS que cada município vai receber é menos do que aquilo que o próprio produtor ribeirinho produz ali na sua pequena propriedade. Então tem uma série de desvantagens com a instalação das barragens. Eu até, inclusive, acompanhando a reunião, acredito que a pior delas é o impacto ambiental. Veja bem que o rio deixa de ser rio e passa a ser um lago de água parada. Porque a água não fica mais corrente, o rio barra, é barrado, né? E depois tem um local onde a água passa para movimentar as turbinas. E com a barragem, os peixes não conseguem subir o rio. Para fazer a reprodução, a piracema. E aí peixes, espécies que estão ali no rio, deixam de existir. Então isso provoca um impacto ambiental, né, o ciclo da vida, que acaba sendo interrompido, é gravíssimo. Foi até, inclusive, o que afirmou um participante da Nupélia, que na verdade, um núcleo de pesquisa da UEM, e que esteve participando durante este evento na localidade do Portubá. Sei que nós conversamos aqui com várias pessoas, né, o Vladimir Marques Domingues, que é da Nupélia, que é esse núcleo de estudo, com o promotor, o promotor lá de Maringá, ligado ao meio ambiente, né, o promotor doutor Robertson Fonseca de Azevedo, né, que foi elogiado pelas pessoas que estavam participando e que tem sido um grande defensor do meio ambiente, a quem nós queremos desejar aqui os parabéns. Nós conversamos também com outras pessoas, né, para debater esse assunto. Tem encontros marcados, dia 18 de agosto vai acontecer em Caloré às 9 horas da manhã e à tarde em Ivaiporã, para trazer mais argumentos, para discutir ainda mais com a sociedade. Mas assim, se você ainda tem dúvidas, ouça as entrevistas que nós vamos publicar a partir de agora, com quem nós conversamos na localidade do Portubá. O primeiro que concedeu uma entrevista, inclusive, à Rádio Nova Era e ao Jornal Paraná Centro, ao Odinei do Jornal Paraná Centro, foi o Marildo Oliveira, que é o presidente da Z17, Associação de Pescadores. Veja o que ele disse. E diante de bom, a gente está querendo também ver, com essas reuniões, ter mais conhecimento, mais informação, de que forma vai ser gerado esse tipo de trabalho, esse empreendimento aqui no Ivaí. A partir do que foi exposto aqui, qual que é o passo que a colônia quer fazer? O promotor aí de Maringá já sugeriu um contato com o promotor da comarca de Ivaiporã. Mas o que vocês querem fazer a partir do que foi exposto aqui? Então, diante do que está sendo comentado e que o promotor, Dr. Robson, falou ali, e a proposta que ele falou a nós e até o promotor de justiça em Ivaiporã, a gente vai estar estudando uma situação, vai ver, novamente a gente vai estar reunindo com os pescadores, vai estar reunindo com a comunidade aqui,
posteriormente para saber qual a decisão que a gente vai tomar. Se vai comunicar o promotor, se vai fazer algum documento, vai pedir alguma audiência com ele, audiência pública com o promotor, né, daqui da comarca de Ivaiporã, para a gente ter uma noção de que forma vai acontecer daqui para frente, até porque a gente não tem conhecimento do projeto, não tem conhecimento específico de que vai estar acontecendo ainda no Ivaí. A gente tem boato que vai fazer represa, que vai fazer hidrelétrica, mas a gente não sabe concreto de que forma vai ser, que vai acontecer. Até então tudo que está acontecendo, a gente está tendo informação, boato. A gente precisa mais esclarecimento, mais informação para ter tomar uma posição sobre o caso. A reportagem da Nova Era também conversou com Zé Wilson, líder Guarani, vindo da terra indígena de São Jerônimo, que falou sobre os transtornos que os moradores ribeirinhos da região ali de Mauá da Serra, né, daquela região, estão tendo. Promessas que foram feitas de lucro com a venda da terra, que isso não ocorreu, compromissos que não foram cumpridos, e ele também participou do encontro e falou a nossa reportagem. Eu falo com José Nildo de Lima, que esteve participando dessa reunião na localidade do Porto Bar, representando a comunidade indígena. O José Nildo reside aonde, José Nildo? Eu resido em São Jerônimo da Serra, faço parte da etnia Guarani, onde eu moro, que tem a etnia Guarani, a Caigangue e o Xetá. Então, como nos relatos que a gente vem dizendo, os impactos que nós recebemos, primeiro, é que desapropriou indígenas, que vão ocupar a terra nossa, no caso do nosso espaço de terra na nossa terra indígena. Um dos impactos maiores para nós é isso, que daí nós não podemos deslocar o nosso pessoal da nossa localidade para ir até essa localidade em termos de moradia. No caso não seja uma migração, uma moradia. Ou receber eles para nós, que estamos já com muita gente, com muito espaço. E daí, nos consórcios que foi feito pela Companhia de Energia, é que aumentar o nosso espaçamento de terra, dando mais 40 alqueires. Uma das coisas que eles não cumpriram até agora. Agora, vocês são moradores ali ribeirinhos, é mais ou menos a realidade da usina Mauá ali entre a região de Ortigueira e de Tibagi. Então são moradores ribeirinhos que tiveram uma promessa, que tiveram uma garantia, mas na verdade vocês só perderam o espaço e perderam aquela beleza ali que era as margens do rio. Então, nós perdemos as margens do rio, que nós moramos, praticamente somos ribeirinhos do Tibagi, na nossa casa de um lado ele é 15 quilômetros, do outro lado 22 quilômetros. Aí, então nós estamos perdendo, como que eu disse, a principal coisa são o espaçamento de terra dos nossos outros irmãos de outra terra indígena. O conselho que você dá para quem reside aqui na região é que proteste contra isso. É que proteste contra isso, que não aceite acontecer, porque isso só vem a promessa da companhia hidrelétrica e depois eles não cumprem a promessa deles. A tua saudade corta como um aço de navalha. Agora você vai ouvir duas entrevistas. A primeira é com o Dr. Robertson, né, que é o promotor de justiça. Ele fala que as usinas é um mau negócio para a região. E depois, né, na sequência, é a nossa entrevista também com o Vladimir Marques Domingues, da Nupélia, que falou sobre os impactos ambientais que podem provocar ao Rio Ivaí. Primeiro, a entrevista com o promotor de justiça. Super positivo, na medida em que hoje, pela primeira vez, mestrandos, doutorandos, biólogos da Universidade Estadual de Maringá, que trabalham com rio, com peixe, vieram ter contato com a realidade dos pescadores, das famílias de pescadores tradicionais, com as lideranças daqui de Lidianópolis, especialmente em Portubá. E como foi falado, inclusive um importante repórter da região, que tem feito uma cobertura muito importante, que é, né, o meu entrevistador agora, até pediu desculpas, né, porque as pessoas vinham de fora para tratar aqui do rio e a resposta do professor foi de que todo mundo está dentro dessa mesma bacia. As pessoas de Maringá, as pessoas de Paranavaí, as pessoas lá da foz do rio, assim como as pessoas bem da foz, né, das cabeceiras, todos fazemos parte da mesma comunidade de brasileiros, às vezes brasileiros de outras coisas, são brasileiros turcos, brasileiros italianos, brasileiros indígenas, que têm em comum o privilégio de viver num lugar que tem o rio Ivaí, com toda a sua história, com toda a sua riqueza, com todo o seu potencial econômico nas margens que são ocupadas com indústria, com agricultura, e todos nós estamos sofrendo o risco de perder esse patrimônio comum
pelo interesse econômico de alguns grupos específicos que não são daqui, ou que são daqui, mas não estão aqui nesse momento, estão lá desfrutando do dinheiro que ganham. E é importante que haja como aconteceu hoje aqui, essa troca de ideias das pessoas que têm interesse no bem comum, no interesse público. A imprensa tem um grande papel nisso, para que as pessoas saibam. Os professores que vieram dizer, com o estudo que tem, quais são os prejuízos, as pessoas que já sofreram com esses prejuízos que podem dar o testemunho. O Paraná já sofreu muito com barragens, o Paraná não recebe dinheiro de ICMS, há uma depressão econômica muito grande, porque a agricultura é substituída pelo lago, existem problemas de saúde decorrentes da água parada. Imagine, o rio corre, o lago para, e a água parada traz doença, traz mosquito, traz vários problemas. E o Paraná sofre com esse problema atualmente, e a população da bacia tem como reagir. E tem que reagir com informação. Informação é o que foi trocado aqui hoje. Portanto, hoje foi um dia importante. Agora, muitos ainda alimentam aquela questão de que o econômico, de que ela vai trazer desenvolvimento, a geração de ICMS, vai trazer empregos. Então, é importante frisar sempre isso, que é um ledo engano, né? Esse é o histórico do estado do Paraná e o setor elétrico. Não existe geração de imposto de circulação de mercadorias e serviços no local em que se produz energia. Esse imposto é gerado onde se consome, no outro estado. O Paraná tem um superávit energético, nós produzimos mais energia do que necessitamos e o estado não recebe por isso. Os municípios que recebem remuneração, essa remuneração dura 35 anos e ela historicamente, basta os municípios procurarem os municípios do Paranapanema, do Iguaçu afetados por barragem, isso não paga o ICMS que é perdido com as áreas de lavoura, que são submersas. São inúmeras propriedades rurais que deixam de ser propriedades rurais, que desempregam não só o proprietário, mas também os meeiros, os parceiros, as pessoas associadas à economia rural, que ela é depressionada. O Paraná, o Vale do Ivaí é um vale eminentemente agrícola. Se a terra é substituída por água parada, vai ter menos terra. Menos terra significa maior especulação sobre terra, menor produção. E, portanto, esse desenvolvimento ele não vem para a população. O desenvolvimento acaba sendo embolsado por quem conseguiu fazer a barragem, mas quem permanece no local sofre. E isso aconteceu no Rio Iguaçu, isso aconteceu no Paranapanema, hoje em Fênix, um senhor chamado Zé Vieira, cuja família foi afetada pela barragem de Capivara no Rio Paranapanema, veio dar o manifesto dele, que mora hoje em Fênix, sobre o que aconteceu. Ele recebeu metade do valor que foi estipulado pela concessionária na época CESP, que era do governo de São Paulo. Então a realidade nos mostra que existe inclusive um prejuízo, inclusive econômico, com a implantação de indústrias. Tem quem ganhe, mas é muito pouco e não é daqui. Só para a gente finalizar aqui, o cidadão quer informação. Tem um estudo, como é que está esse estudo, o que está ocorrendo, essa informação nem o Ministério Público tem. Os projetos estão ainda correndo nos segredos dos gabinetes. Não se publicizou o que pretende fazer com o Rio. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente o contrário. Publicizar, educar as pessoas, uma educação informal, esclarecer as pessoas sobre a experiência que já sofremos em outros lugares, para que a ilusão não seja vendida aqui no Vale do Ivaí também. Isso é fácil de constatar, trazendo, e a gente pode fazer isso ao longo das discussões que a gente vai continuar fazendo. Dia 18 de agosto vai ter agora 2 reuniões, uma em Caloré e outra em Ivaiporã, inclusive com a experiência de quem já sofreu com isso, para que possa dar histórico de vida, porque não são poucas as pessoas no Paraná que já tiveram que deixar tudo, porque a vida delas foi destruída por um lago artificial. Hoje nós tivemos representantes aí de universidades, prefeituras, ou sejam pessoas políticas, comuns, vereadores, então é importante que a sociedade toda esteja envolvida. Todo mundo tem importância igual, todo mundo não tem um mais importante que o outro, é a coletividade que tem que defender o seu próprio interesse. E é isso que acho que a gente tem conseguido, inclusive com a ajuda muito importante da imprensa. Obrigado. Obrigado a você. Fala aqui com o Vladimir Marques Domingues, de Maringá, do IPE, que veio aqui participar também desse encontro na localidade do Portubá, onde a gente está debatendo o Rio Ivaí, a importância do Rio Ivaí e essa questão de estudos para que barragens sejam instaladas e os transtornos que isso vai trazer para a nossa região. Na verdade, a participação do Vladimir nesse encontro a título de esclarecer a população da região, né? Perfeito. Na realidade, eu recebi o convite para participar dessas reuniões
para trazer as informações de aspecto técnico para a população ribeirinha. O que significa, o que significa um barramento no Rio Ivaí e quais as informações que nós temos da área ambiental, especificamente da área de peixes, que é a minha especialidade, dessa região. As pessoas me perguntam bastante o que significa, o que vai acontecer com os peixes, por exemplo, no Rio Ivaí, se houver um barramento. E o que eu respondo para eles é o seguinte: um barramento, uma barragem, uma construção de uma hidrelétrica é um impacto grave no aspecto ambiental, muito grave, e que não tem retorno. Ou seja, o que você tem no rio, no estado natural, depois que você impactar com uma hidrelétrica, com uma barragem de hidrelétrica, você vai perder aquilo que existia. O rio ele vai atingir um novo equilíbrio, aquela situação vai atingir um novo equilíbrio, mas ele não vai recuperar aquele status antigo. Aquelas espécies que existiam naquele trecho do rio, elas vão desaparecer, vão sumir. Elas não vão ter condições de se reproduzir e nem de habitar aquele novo ambiente criado pelo reservatório. Porque eram espécies habituadas a viver num ambiente de corredeira. Elas evoluíram nessa condição. Quando você cria a barragem, você cria um novo ambiente muito diferente daquele que existia originalmente. Ou seja, vai ser uma água parada, com baixo movimento, e essas espécies não estão habituadas a isso. Ou seja, elas vão procurar outro lugar, elas vão desaparecer daquele lugar. E mesmo porque depois da barragem, elas não vão conseguir subir o rio. No caso, se não sobe, não há reprodução? Não há. No caso do Ivaí, o estudo que eu tenho, que eu estou me baseando, é que todas as espécies registradas no Rio Ivaí, ou na bacia do Rio Paraná, no trecho livre, elas utilizam toda a bacia, os principais afluentes do Ivaí, para a reprodução. Elas se reproduzem nas cabeceiras dos rios e utilizam a várzea, a área de inundação na foz do Ivaí para completar o ciclo de crescimento, mas eles utilizam as cabeceiras do rio para se reproduzir. Então, se você barrar esse rio no trecho médio, por exemplo, essas espécies não vão ter como atingir as cabeceiras e finalizar o processo de reprodução. Ou seja, elas podem chegar até aqui na metade do rio, não vão encontrar condições adequadas para a reprodução, vão reabsorver todo aquele material que os indivíduos investiram na produção de óvulos, de ovócitos e o esperma para a fecundação desses ovos, e vão reabsorver. E encerrou-se a reprodução aí. Então, eles têm que atingir a cabeceira do rio, acontecer a reprodução. Eles precisam subir todo esse rio. Isso para as espécies migradoras, é evidente. Então, eles têm que subir esse rio para conseguir o processo de reprodução. Agora, quando a gente fala desse ciclo do peixe, tem muitos outros ciclos que dependem dele. Na realidade, é um efeito em cadeia. Você imagina o rio Ivaí como se fosse uma matriz, que todas as espécies animais ou vegetais, elas estão adaptadas a essa matriz, a esse ritmo, a essa condição que o próprio rio permite, oferece. Se você altera essa matriz, gera um efeito cascata, um efeito dominó. Então você vai ter um impacto dos peixes, você vai ter impacto dos organismos que vivem no fundo, você vai ter impacto dos organismos que vivem na coluna da água, você vai quebrar uma série de ciclos que acontecem ali, porque você altera todo o ambiente, você altera anfíbios, répteis, os mamíferos que dependem daquilo para sobreviver aquilo lá, e o entorno do reservatório. Ou seja, você tem uma situação de um canal onde passa uma água, uma corredeira, tem velocidade, para uma situação de água parada, ou com uma velocidade muito baixa, em que aquelas espécies não estão adaptadas àquela nova situação. Então você perde tudo isso. É evidente que existem outras espécies que vão se adaptar a isso, mas não são aquelas originais.
Só para encerrar aqui, eu queria agradecer a sua participação nesse encontro aqui na região Vale do Ivaí, mas eu queria deixar aqui em aberto, acho que mais ou menos aquilo que você colocou já está também uma posição de que é contrário à barragem, porque isso vai trazer um transtorno, um impacto ambiental muito forte para a nossa região. Mas eu deixo à disposição também, se você tiver mais alguma observação, que seja importante fazer nesse momento para os moradores da região. Eu acho o seguinte, é evidente que eu tenho, a despeito de eu estar vindo aqui com uma informação técnica, eu tenho a minha posição pessoal. Mas o que eu oriento as pessoas que moram, que são os ribeirinhos, que dependem do rio de uma forma direta ou indireta, é procurar informação. E essa é a nossa função aqui, é trazer informação. Porque as pessoas que vêm, as empresas que vêm construir as barragens, ou qualquer outro empreendimento de grande porte, eles vêm com informação técnica. E o ribeirinho, ele não tem essa informação técnica. Bom, ele acha que não tem essa informação técnica. Na realidade, a gente já aprendeu durante toda a nossa vida de pesquisa que os ribeirinhos têm tanta informação ou mais do que o cientista, o pesquisador que está dentro do laboratório, que está tabulando, que está levantando os dados e tabulando esses dados, criando resultados. Só que o ribeirinho tem essa informação informal, não está tabulada, não está transcrita por um vocabulário técnico. De qualquer forma, a sugestão que eu deixo é: não acredite na primeira informação que você ouvir. É como você procurar preço, melhor preço, procura informação. Não, mas eles estão dizendo que é assado. Vamos conversar com outro camarada o que ele pensa. Vamos procurar a parte técnica para ver se isso bate, se isso não bate realmente. Não, o que eles estão falando é real, é assim mesmo, não é. Por que não é? Informação. Essa é uma das nossas funções aqui, é trazer informação de qualidade para as pessoas terem suporte e base para tomar uma decisão real e segura. Os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo, espécies animais. Tá aí as informações. Estamos debatendo o assunto, estamos trazendo aqui as informações para que você possa analisar. Se você ainda tem dúvida, busque, fatos, relatos, as regiões onde isso já ocorreu. Mas é importante que todas as lideranças se envolvam, e a gente possa impedir que um grande pecado ocorra nos rios, principalmente no Rio Ivaí, que está aqui na nossa região, Vale do Ivaí. Nós vamos continuar acompanhando e trazendo aqui essas informações. O que será desse planeta azul?